Deus. Eu salvo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estarei ministrando aqui a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, diretamente aqui do Ministério Igreja de Deus Casa de Oração em Paranavaí. Eu que vos falo sou o vosso irmão em Cristo, irmão Samuel. Estarei trazendo a ministração da palavra de Deus que se encontra no livro de Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 1 a seguir. Estarei fazendo a leitura, meus irmãos, dos versículos da palavra de Deus. O título do capítulo está escrito: Instruções para uma vida santa. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus, a qual aqui foi lida no livro de Colossenses, no seu capítulo 3, é uma palavra que ela vem como correção para a vida daquele que é crente, para a vida daquele que professa a fé em Deus. Aqui é uma palavra de correção para todo aquele que se diz crente, todo aquele que se diz cristão e que diz que serve a Deus. Aqui nós podemos ver que é um grande puxão de orelha, meus irmãos, para todo aquele que já é convertido em Cristo, vamos dizer assim, porque aqui está falando a respeito daquele que morreu em Cristo e em Cristo também foste ressuscitado. Meus irmãos, quando olhamos aqui para a Escritura, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos e entendemos que há uma grande diferença, ou deveria se acontecer uma grande diferença na vida
daquele que diz estar servindo a Deus por intermédio de Jesus Cristo e por intermédio do Espírito Santo, meus irmãos. Porque a palavra vem dizer ao nosso coração que todo aquele que é ressuscitado com Cristo, ele está morto para este mundo vil e pecador, este mundo caído, este mundo depravado. Ele já não nos acompanha mais, meus irmãos. Quando somos nascidos em Cristo, toda essa prática pecaminosa, esse desejo do pecado, esse desejo das coisas mundanas, ela deve ser despojada na nossa vida, deve ser deixada para o tempo em que andávamos mortos em pecados, porque está escrito na palavra de Deus: embora viva, mas está morto em pecado. A palavra de Deus está escrita desta maneira: quantos estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, meus irmãos, por conta da prática do pecado. Ele diz que é crente, ela diz que é crente, que serve a Deus, mas não tem vivido de acordo com a palavra de Deus, não tem mudança. Meus irmãos, quando nos colocamos verdadeiramente a servir a Deus, a nossa vida ela tem que ter uma mudança, e essa mudança ela tem que ser grande. Essa mudança ela precisa ser espiritual, mas também essa mudança precisa ser fisicamente, meus irmãos, porque nós devemos dar testemunho e bom testemunho no nosso caminhar, meus irmãos. O nosso caminhar, o nosso proceder, ele tem que mostrar diferença. Jesus ele diz que nós somos luz no mundo, e nós temos que mostrar essa luz que é Jesus, que está na nossa vida. Ela tem que ser visualizada por intermédio da nossa vida. É preciso ter uma distinção daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, meus irmãos. Jesus ele disse que aonde há luz, as trevas elas se dissipam. Só que quando olhamos para o nosso viver, é muito difícil analisarmos e concluirmos qual que está sendo guiado pela luz, qual é que está vivendo na luz, qual é que está vivendo em Cristo. Meus irmãos, os versículos seguintes vêm dizer que o nosso pensamento ele tem que ser ligado nas coisas celestiais, meus irmãos. Devemos desligar o nosso pensamento, o nosso coração tem que ser desligado das coisas terrenas. O desejo, meus irmãos, das coisas terrenas, ele tem que cair por terra, ele tem que sair da nossa vida. O desejo do pecado, o desejo da lascívia, o desejo da prostituição, da fornicação, o desejo do adultério, todas essas práticas malignas, elas têm que ser tiradas da vida, meus irmãos, daquele que professam a fé em Cristo. Todo aquele que vem servir a Cristo, ele tem que ser limpo. E a palavra está escrita em João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpos pela minha palavra. Meus irmãos, o homem, a mulher, ela tem que ser limpo pela palavra de Deus, porque está escrito também em João 17, verso 17: santifica-te na verdade, porque a palavra de Deus ela é a verdade. Ou seja, todo aquele que agora diz verdadeiramente que está em Cristo deve ser nova criatura. Todas as coisas tem que deixar para trás. Muitas vezes o homem e a mulher não conseguem deixar em primeiro momento todas essas coisas, mas conforme a palavra de Deus, ela vai sendo limpa, vai sendo purificado, como a prata no fogo, que é purificada e refinada 7 vezes, como o ouro, que é purificado pelo fogo, meus irmãos. E
Deus é fogo e é fogo consumidor, e Deus, Ele nos purifica de todo pecado por intermédio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Está escrito que verdadeiramente Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos purificar, para nos perdoar e para nos conduzir a Ele. Meus irmãos, a palavra aqui está dizendo que tem que haver mudança, mas quando olhamos para nós mesmos, aqui é um grande puxão de orelha para mim, para você, porque até mesmo essa palavra, ela não é minha, essa palavra, ela não é de homem algum neste mundo, mas esta palavra, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, a qual faz divisão da alma e do espírito do homem, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem e da mulher. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela está sendo pregada. Quem sabe a grande maioria não está querendo aceitar a palavra de Deus. Quem sabe a grande maioria não quer viver a palavra de Deus. Mas, como diz a Escritura, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, meus irmãos. Também, conforme está escrito em Mateus capítulo 19, no seu versículo 11, está escrito assim: nem todos podem aceitar essa palavra. Meus irmãos, não é todos que vão aceitar a palavra de Deus, é uma pequena parte que vai aceitar a palavra, é uma pequena parte que vai ouvir, e esta palavra vai enraizar em seu coração, e ela venha dar fruto. É como a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O semeador é Jesus Cristo. A semente é a sua palavra, a qual ele veio a pregar. E uma parte da semente caiu, meus irmãos, à beira do caminho, e vieram as aves, que significa demônios, que significa Satanás, e comeram a semente, que é a palavra. Assim é todo aquele que ouve a palavra e não dá crédito para a palavra. Então Satanás vem e arranca e arrebata rapidamente a semente, que é a palavra. Outra parte da semente, meus irmãos, caiu entre as pedras, e por não haver terra suficiente, elas brotaram, mas logo veio o sol, meus irmãos, sufocou e matou aquela semente que foi brotada. Assim é aquele que ouve a palavra, mas por conta dos prazeres deste mundo, por conta das riquezas deste mundo, ele não tem raiz e logo morre. E outra parte da semente caiu entre os espinhos, meus irmãos, que significa todo aquele que não está firmado em Deus. Ele ouve a palavra, se alegra com a palavra, porém as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo e a perseguição abafa a palavra, sufoca ela, e ela também ali, a semente que germinou, ela vem a morrer. Porém, meus irmãos, a palavra diz que uma parte da semente, ela caiu em boa terra, e essa terra, a Bíblia vem dizer que é o nosso coração. Uma parte caiu em boa terra, e ela germinou, e ela cresceu, e ela produziu fruto, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Assim, meus irmãos, é a palavra, e nem todos querem receber essa palavra. Pregar, quem sabe, sobre riqueza, sobre prosperidade, pregar sobre a teologia da prosperidade, que é o que mais tem sido pregado, meus irmãos, é muito aceito pelos ouvintes. As pessoas estão procurando pregações que lhes agrada. Pessoas estão procurando igrejas
aonde ali é falado coisas que lhe agradam, pregações que lhes agradam, pregações essas que vêm prometer para o homem riqueza, pregação essa que vem prometer para o homem portas abertas, pregação essa que vem prometer para o homem e para a mulher que ele vai vencer, que ele não vai sofrer, que ele vai prosperar, que ele vai comer o melhor dessa terra. Pregações estas que vem enaltecer o homem e vem dizer que o homem ele será honrado nesta terra. Mas, meus irmãos, este não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não tem promessa de riqueza, não tem promessa de coisas materiais. O Evangelho de Jesus, como toda a vida foi pregado, é uma pregação de arrependimento, pregação de conserto, uma pregação em que o homem venha se humilhar e venha buscar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, meus irmãos, se arrependendo, se colocando na presença de Deus como quem não é nada. E não é nada, o homem não é nada. Está escrito na palavra: o que é o homem para que Deus se lembre dele? O homem não é nada, meus irmãos. Mas vivemos um tempo em que os homens estão se endeusando a si mesmos. Os homens estão se endeusando a si mesmos, estão dando honra e glória para si mesmo, estão buscando a sua honra e a sua glória terrena, estão dando honra e glória terrena para outros homens. Meus irmãos, a vida daquele que serve a Cristo, ele tem que ter mudança. A palavra vem dizer que o cristão, ele tem que ser ponderado, meus irmãos, ele tem que ter equilíbrio. A palavra de Deus está escrito que tem que ter longanimidade, tem que ter paz. A pessoa tem que ser uma pessoa equilibrada espiritualmente, não sair perdendo o equilíbrio, não perder as estribeiras, meus irmãos. Quantas pessoas que dizem servir a Deus, mas ela não tem paz nem consigo mesmo, quem dirá com os outros? E a Bíblia está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem essas coisas ninguém jamais verá a Deus. Meus irmãos, quantos crentes e cristãos que se denominam assim, eles não têm paz consigo mesmo, não têm paz com a sua família, não têm paz aonde ele está, ele não tem paz com seus vizinhos, não tem paz no trabalho, com os seus patrões, ele não tem paz com ninguém, porque ele não carrega a paz que vem de Jesus Cristo. E se ele não carrega esta paz, ele não vai ter paz, ele não poderá dividir esta paz, porque ele não é o portador da paz, meus irmãos. É uma pessoa nervosa, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa destemperada, é uma pessoa agressiva. E a palavra está dizendo que a pessoa tem que ter paz, a pessoa tem que ter temperança, meus irmãos, equilíbrio, domínio próprio. A palavra vem dizer que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca. Quantos crentes, meus irmãos, que os seus lábios é pior do que as pessoas que estão lá no mundo afora, vivendo na depravação. Quantas pessoas que dizem que servem a Deus, meus irmãos, mas os seus lábios não foram purificados. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Isaías, quando ele recebe o chamado de Deus, ele disse que vivia no meio de povo de lábios impuros, e que também os seus lábios eram impuros, meus irmãos. E Deus toca nos lábios de Isaías e purifica os seus lábios. E quando Deus toca nos lábios de Isaías, Deus está tocando no coração de Isaías, porque Jesus ele disse que tudo quanto sai da nossa boca provém do nosso coração, e o nosso coração está cheio. Efésios capítulo 4, verso 29, está escrito: não saia da vossa boca palavra torpe,
palavras horrendas, palavras de maldição, palavras sujas. Meus irmãos, quantos cristãos que o seu palavreado é horrível, a todo tempo falando besteiras, a todo tempo falando palavras de duplo sentido, a todo tempo xingando, espraguejando filhos, espraguejando a esposa, espraguejando o marido, espraguejando as pessoas que conhece, os vizinhos, amaldiçoando, desejando o mal ao seu próximo, desejando que aquele que ele não gosta morra, desejando que aquele que ele não gosta se dê mal, que seja castigado. Quantas vezes até mesmo orando a Deus e pedindo que Deus venha castigar aquela pessoa que ela não gosta, aquela pessoa que lhe fez mal, aquela pessoa que lhe feriu. E Jesus veio dizer: amai os vossos inimigos, orai por eles, não pagueis o mal com o mal. Aqui a palavra está escrito, meus irmãos, que nós queremos ser perdoados por Jesus. Todos nós queremos ser perdoados de tudo aquilo que fizemos, mas não perdoamos ao nosso semelhante, e assim como nós não perdoamos, também não seremos perdoados. Meus irmãos, as pessoas andam muito agitadas, descontroladas, não têm controle físico, intelectual, psicológico, espiritual. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a Escritura, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, está escrito que os frutos do Espírito Santo é o amor, é a paz, é a longanimidade, é o domínio próprio e é a temperança. Porém, o maior fruto do Espírito Santo, meus irmãos, é a piedade, que é o amor. O apóstolo Paulo vem citar em livro de Coríntios que o maior amor que o homem pode ter e obter, que o maior dom que o ser humano pode obter é o dom do amor. Paulo, ele diz que não adiantaria nada se nós dessemos nosso corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não valeria de nada. E se nós dessemos tudo aquilo que possuímos para o necessitado, e se não tiver amor, não teria nenhum proveito. Paulo, ele diz em suas palavras que mesmo que falássemos as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse amor, de nada valeria. Quem sabe muitas pessoas têm falado em línguas, têm profetizado, têm sido usados para curar, para libertar e para pregar, mas se não tiver amor, meus irmãos, é anátema, é nada. A palavra está escrito desta maneira, que o vínculo da perfeição é o amor. Jesus, ele disse: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E no livro de João está escrito que muitos dizem que amam a Deus, que nunca viu, mas não amam o seu irmão que vê a todo momento, então ele se faz mentiroso. Porque a palavra diz: ama a Deus que nunca viu, mas não ama o seu próximo que vê a todo momento, então se torna mentiroso, meus irmãos. Amar de boca é muito fácil, amar de palavras é muito fácil. Nós vemos na Escritura que todo aquele que sabe fazer o bem e ele não faz, ele comete pecado. Está escrito: do que adianta eu e você dissermos para aquele que está necessitado: vai e Deus te abençoa, vai que Deus é contigo, mas se nós não ajudarmos ele com a vestimenta, com o alimento, com a provisão, de nada serviria, meus irmãos. O que adianta apenas falar e não fazer? Está escrito que nós devemos falar, mas também devemos fazer. Devemos orar pelo nosso semelhante, mas devemos fazer a ação, que é ajudar o nosso semelhante. Está escrito na palavra: todo aquele que vê
o seu irmão padecendo e não fizer nada para ajudar, o amor de Deus não está nele. Também está escrito em 1 João capítulo 3, versículo a seguir: todo aquele que aborrece a seu irmão, ele é assassino, e o amor de Deus não está nele, meus irmãos. Quantos cristãos têm se assentado em seus almoços, em seus jantares, têm se assentado para poder falar mal da vida do seu irmão? Quantas vezes nós temos feito isso, meus irmãos? Quantas vezes fazemos isso? Falando mal do nosso semelhante, falando mal do nosso próximo. Quantas vezes desejando a ruína do nosso próximo? Quantas vezes falamos coisas sem sentido? Quantas vezes falamos algo hoje e amanhã mudamos o que falamos? Não temos uma postura de uma palavra de verdade, de uma palavra sincera, de uma palavra de honra. Quantas vezes, meus irmãos, estamos caluniando nossos irmãos? E a Bíblia está escrito: deixe a fofoca, deixe de ficar falando mal um dos outros. Meus irmãos, você está pensando o quê? Que quando você está com alguém e esse alguém está falando mal de outra pessoa para você, pode ter certeza que quando ele estiver com outra pessoa, estará falando mal de você. E a Bíblia está escrito: não nos queixemos de uns para com os outros, não falemos mal de uns para com os outros, meus irmãos. Não medirdes aos outros, porque seremos medidos. Não julgueis, para não seres julgados, porque com a medida que medirdes os outros, você será medido também. E tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Tudo que o homem semear, ele também vai colher, meus irmãos. Deixemos de ser fofoqueiros, mexeriqueiros, como está escrito na palavra, caloteiros. Meus irmãos, quantas pessoas que dizem servir a Deus e elas têm sido caloteiras, nocegas, elas não pagam as suas dívidas, meus irmãos. Elas professam que servem a Deus. Quem sabe a sua vestimenta, ela está vestida de terno, de gravata, está com as suas vestimentas comportadas, como julgam ser as vestes do cristão. Porque muitos acham que servir a Deus não tem que estar vestido de terno, de gravata, não pode isso, não pode aquilo, tudo é pecado, tudo é demônio, e não é desta maneira. Não é desta maneira, meus irmãos. Nem tudo é demônios. Quantas coisas que nós mesmos temos nos prejudicado por conta da nossa falha, por conta da nossa falta de mudança, meus irmãos. Quantas pessoas, como eu disse, elas não pagam as suas dívidas, elas não cumprem com as suas palavras, meus irmãos. Vocês se lembram quando aquela viúva, ela vai até Eliseu e ela conta a sua situação para o profeta, e o profeta disse para ela, para poder pedir vasilhas emprestadas, entrar no quarto, orar, e que Deus iria fazer o milagre. Vocês se lembram que quando Deus fez o milagre da multiplicação do azeite, meus irmãos, o profeta disse para ela: vai, vende tudo, paga todas as suas dívidas e viva do resto. Meus irmãos, quantos crentes, quantos cristãos, quantas pessoas que dizem que servem a Deus, ela não tem pagado as suas dívidas e estão vivendo com dinheiro alheio, porque esse dinheiro não é seu. A Bíblia fala: se alguém vem te cobrar, e seja de noite, no final do dia, e você tem o dinheiro para pagar, não espere o dia da manhã, pague ele. Mas quantos têm usado o nome de Deus, usado o nome de Cristo, para poder dizer que é cristão, mas ele não paga as contas, ele não honra os seus compromissos, meus irmãos, ele não tem palavra, a sua palavra não tem valido nada. Se essa pessoa é infiel com as coisas materiais, meus irmãos, imagina
com as coisas espirituais, imagina com Deus. Logo vê que ela não tem compromisso nenhum com Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que tem um título, e foi-lhe agregado um título, quem sabe ele funciona como pastor, ou presbítero, ou bispo, ou diácono, evangelista, ou é um membro de uma igreja, ou é um membro do corpo de Cristo, vamos assim dizer. Porém, para ser membro do corpo de Cristo, precisa nascer de novo. Eles dizem que já são membros do corpo de Cristo, mas será que os membros do corpo de Cristo, eles estão contaminados ainda com a prática do pecado? Não estão. É preciso ter mudança, meus irmãos. Quantas pessoas, o seu pensamento é nas coisas terrenas, o seu pensamento não é em Deus, o seu pensamento é em adquirir coisas neste mundo, riqueza, prosperidade, é construir, é cada vez acumular mais. Meus irmãos, está escrito: aquele que amar a riqueza jamais se fartará da riqueza. Também está escrito em Timóteo capítulo 6, verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muito se desvia da fé, indo atrás do dinheiro, meus irmãos, amando a riqueza, e começa a adorar Mamon, que significa o dinheiro. Mas pregador, o crente, o cristão, ele não pode ser próspero? Com certeza, ele pode ser próspero, mas se Deus querer tornar ele próspero, meus irmãos, você não vai sair por aí fazendo coisas erradas, coisas impróprias, enganando, falsificando e muitas outras coisas para se tornar próspero, porque isto não vem de Deus. Isto vai trazer condenação e prejuízo para você. Tudo aquilo que vem fácil, vem errado, meus irmãos, pode ter certeza que vai embora fácil e que vai escapar das suas mãos fácil e vai te trazer um grande prejuízo. Se Deus ele querer lhe tornar próspero, ele vai tornar, meus irmãos. A prosperidade, ela vem de Deus. O homem ímpio, ele se torna próspero pelas suas ações. Quem sabe ele mexe daqui, mexe dali, ele dá o seu jeito, fazendo coisas ilícitas à palavra de Deus, e ele se torna próspero, mas isso vai lhe trazer condenação. Porém, aquele que serve a Deus, se Deus querer tornar ele próspero, Deus vai tornar. Meus irmãos, Deus ele conhece o nosso coração, e ele sabe que se ele, quem sabe, tornar você ou eu próspero, quem sabe nós venha se desviar da palavra de Deus, aí não vai ter mais tempo para Deus, porque o tempo vai ser para as coisas terrenas, para as coisas materiais. E Deus, ele conhecendo o nosso coração, ele não vai deixar isso acontecer. Porém, meus irmãos, todos nós que queremos viver em Cristo, seremos perseguidos. Está escrito em Timóteo 3,12: todo aquele que quer viver em Cristo vai padecer perseguição, sofrimento, vida difícil, muitos dias de sofrimento, de angústias, muitos dias que a pessoa está sem ânimo, sem vigor, mas Deus, ele sempre nos sustém, ele sempre nos provê o vigor da sua alegria. Deus, ele sempre nos capacita com a alegria do Espírito Santo, meus irmãos. Porém, vamos ser muitas vezes atribulados, como está escrito em João 16, verso 33. Jesus ele disse: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele deu exemplo que nós venceremos. E também no livro de Timóteo, meus irmãos, está escrito que se nós tivermos o que comer, o que beber e um teto sobre a nossa cabeça, devemos viver contentes, meus irmãos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus irmãos, nós devemos viver a palavra de Deus, mas podemos ter conforto na nossa vida, trabalhando para não ser pesado a ninguém, meus irmãos, não viver escorado em cima dos outros, trabalhar com as nossas próprias mãos. Deus ele tem nos dado saúde,
Deus ele tem nos dado capacidade para trabalharmos. Então vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, pular cedo da nossa cama. Está escrito no livro de Provérbios: não ameis o sono. Meus irmãos, no livro de Provérbios está escrito: não ameis o sono. Quantos estão amando o sono em sua cama? Querem dormir muito, meus irmãos. E a palavra está escrito que o preguiçoso, ele olha e ele nada faz. Ele não planta porque ele olha para o tempo. E ele olha o tempo, quem sabe ele vê nuvens. Ele pensa: vai chover, não vou semear. Outra hora ele olha para o tempo e vê que está seco, vê que está em sequidão, e também ele não vai arar a terra, não vai semear a semente. E a palavra diz que aquele que olha para o tempo e não semeia, ele padecerá fome, meus irmãos. Jesus ensinou que nós devemos trabalhar. A palavra de Deus ensina que devemos trabalhar. O apóstolo Paulo, ele trabalhava, meus irmãos, pregava a palavra e também trabalhava fazendo tenda, meus irmãos. Ele não vivia escorado nas costas dos irmãos crentes, não. Ele fazia a sua parte. Como é gostoso nós temos o nosso trabalho, o nosso destino a cada dia, para poder sair de casa e poder trabalhar. Quantos não têm um emprego? Quantos não têm saúde? Quantos já não podem mais trabalhar por algum motivo e gostaria de poder trabalhar e adquirir o seu sustento? Então vamos ser gratos a Deus, meus irmãos. Vamos trabalhar para que venhamos ter aquilo que precisamos. Como é gostoso, temos o conforto na nossa casa. Ali você pode ter o seu ar condicionado para se refrescar. Ali você tem seus móveis, podendo comprar eles todos novos. Você tendo ali a sua alimentação. Você, quem sabe, tendo uma reserva para poder pagar um plano de saúde, pagar uma consulta particular, para poder ter uma reserva, uma segurança, se quem sabe o seu veículo estragar, a sua moto, para todas as coisas, meus irmãos. Mas se a pessoa viver escorado, esperando cair do céu, ele vai passar necessidade. E a Bíblia diz que tudo quanto fizemos, fazemos como fazendo a Deus, meus irmãos. Você que tem o seu emprego, a Bíblia diz que quando você está fazendo para o seu patrão, você está fazendo para Deus, e faça de todo o coração. Não importa qual é a tua profissão. Muitas vezes, quem sabe, você possa achar que não tem valor, mas para Deus tem valor, meus irmãos, porque Deus te colocou nesta função. E faça com amor, faça com zelo, faça agradecendo a Deus e sem murmurar. Então, meus irmãos, devemos ter mudança na nossa vida. Quantos não têm mudança, está vivendo da mesma maneira, diz que está servindo a Deus, mas ainda está na pornografia, ainda está nos vícios, escondidamente, achando que está escondendo de Deus. Pode estar oculto aos olhos dos homens, mas de Deus ninguém se esconde. Quem sabe está vivendo na idolatria, vivendo nas práticas erradas. Quem sabe está vivendo no adultério, na fornicação. Porque até mesmo, meus irmãos, o adultério não é apenas físico. O adultério, lá na lei de Moisés, era físico. O homem tinha que sair com a mulher alheia, a mulher sair com o homem alheio, e era adultério, e era punido com a morte, meus irmãos, por apedrejamento. Mas hoje vivemos a lei de Cristo, e a lei de Cristo, ela vai mais além do que a lei que foi dada para Moisés, meus irmãos. Hoje, o adultério, meus irmãos, basta olhar e desejar. Você olhar, você homem, olhar para uma mulher e desejar, cometeu adultério. Você, mulher, olhar para um homem e desejar, cometeu adultério. Você desejar o mal do seu irmão, está escrito em 1 Pedro, você já é um assassino. Não precisa tirar a vida para ser um assassino,
mas desejar o mal, amaldiçoar o seu irmão, a Bíblia está escrito que já se torna assassino. Meus irmãos, a lei de Cristo vai muito mais além do que a lei que foi dada por intermédio de Moisés para aquele tempo, até antes de Jesus, para aquela nação, meus irmãos. Hoje vivemos a lei de Cristo, e a lei de Cristo, ela usa as coisas materiais para poder nos levar ao entendimento espiritual. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas ele está vivendo na idolatria. Uns têm idolatrado e adorado coisas feitas pelas mãos humanas, adorado, quem sabe, estátuas, semelhança de homem, semelhança de mulher. Outros têm adorado até mesmo animais, adorado tantas coisas, e a idolatria. Quantas pessoas têm se tornado idólatras, amantes de si mesmo, porque amam o adultério, porque amam o pecado, porque amam a mentira, tudo aquilo que você amar, que não convém com o mandamento de Deus, é idolatria, meus irmãos. Uns estão idolatrando, vivendo, adorando estátuas, monumentos. Só que por outro lado, muitos que se dizem crentes religiosos, agora eu vou falar, existe o cristão e existe o crente religioso, meus irmãos. Mas pregador, o que é um crente religioso e o que é um cristão? Meus irmãos, mais uma vez eu vou te falar o que é um crente religioso. O crente religioso, ele não se converteu a Cristo, ele se converteu a uma placa de uma igreja, a um ministério. Ele se converteu a um líder que funciona como pastor. Ele acredita que o salão chamado de igreja é um lugar santo, que é um lugar que deve se agregar santidade àquele prédio, e não sabendo que a igreja não é um prédio, a igreja somos nós, meus irmãos. Está escrito, Deus ele não habita em templo feito por mão de homem. Está escrito em Atos capítulo 20, verso 28, Jesus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue, meus irmãos. Quando Jesus vir buscar a sua igreja referida na Bíblia, Jesus não vai levar os prédios, Jesus vai levar pessoas. Todos estes prédios que tem a referência de igreja física, meus irmãos, vai ficar aqui para ser destruído pelo fogo. E aí o crente religioso fica devotando adoração a um prédio. Quando ele vai entrar, ele já muda a sua postura. Quando ele entra dentro de uma igreja, ele acha que Deus agora vai ouvir ele, e que Deus não ouve ele 24 horas da sua vida. Quantos acreditam que quando ele entrar dentro do lugar chamado igreja, ele vai ser curado? Será que o nosso Deus está limitado dentro de um salão, dentro de um prédio? Não. Porém, meus irmãos, o cristão, esse é convertido a Cristo. Ele nasceu, ele ressuscitou em Cristo, meus irmãos. Ele não se converteu a uma placa denominacional, ele não se converteu a um líder religioso, ele não se converteu a um sistema religioso, meus irmãos, mas ele segue a doutrina de Cristo. E quantos, meus irmãos, crentes religiosos têm idolatrado homens pastores, idolatrados pregadores, idolatrados cantores? E isso é idolatria, meus irmãos, e gerará a condenação da alma, porque é muito fácil, falar mal daqueles que estão na idolatria, adorando estátuas. Mas o crente, ele não escapa da palavra de Deus. Ele tem adorado carro, adorado casa, adorado dinheiro, adorado a si mesmo. Começa a achar que é alguma coisa, porque muitas vezes prega, porque louva, e acha que isso dá direito a ele de salvação. Não, meus irmãos, o que dá direito de salvação é nascer em Cristo, é viver a palavra de Cristo e obedecer os seus mandamentos.
Mas o homem pregar, o homem louvar, o homem ser usado por Deus, isso não lhe dá direito de salvação. Mateus 7,21 está escrito: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, porém aquele que obedece a palavra de Deus. Do que adiantaria, meus irmãos, o homem pregar dia após dia se ele não viver a palavra? Não adianta nada eu estar aqui pregando se eu não viver a palavra. Eu não sou nenhum santo, eu não sou um santarrão, eu sou pecador como você. Mas a idolatria significa viver na prática do pecado, meus irmãos. Quantas pessoas querem viver no adultério, na mentira, e ela não fala a verdade? E a Bíblia diz: deixai a mentira e falai a verdade. Quantos querem viver na prática do pecado? Porque nós somos pecadores e pecamos, mas viver na prática do pecado. Tem pessoa que ama viver no pecado, que ele ama o adultério, que ele ama os vícios, que ele ama todas as coisas imundas, mas ele não tem amado a Deus, e esse, naquele dia, será condenado e lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, meus irmãos. Então vamos ter mudança, irmão, na nossa vida. Eu me lembro de Nicodemos, que foi procurar Jesus de noite, porque ele fazia parte do Sinédrio, ele era fariseu e ele era líder religioso, e ele foi buscar Jesus de noite, porque ele teve medo, meus irmãos, de ir de dia, porque se o povo visse ele se encontrar com Jesus de dia, se os outros líderes ali da sinagoga, os outros fariseus vissem Nicodemos estar com Jesus, ele podia, quem sabe, perder o seu lugar ali, o seu cargo, o seu título. Então ele foi buscar Jesus de noite, mas foi, pelo menos ele foi buscar Jesus. E quantos não querem buscar Jesus de maneira nenhuma? Então, meus irmãos, ele foi buscar Jesus, e Jesus disse que para o homem entrar na vida eterna tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não entrará no reino de Deus, meus irmãos. E Nicodemos, ele perguntou a Jesus: como pode isso? Porventura poderia o homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus disse para ele: não, Nicodemos, eu estou falando coisas espirituais para você. Aquele que não nascer da água e nem do Espírito não vai herdar a vida eterna. Jesus disse: eu tenho falado de coisas terrenas, você não entende? Quem dirá se eu falar das espirituais? João 6, verso 63, meus irmãos, está escrito: Jesus, ele disse que a sua palavra é espiritual. A lei de Cristo, meus irmãos, é espiritual. Quantos conhecem a Bíblia de capa a capa, vamos dizer assim, de Gênesis a Apocalipse? É pregador renomado, quem sabe tem curso de teologia e outros cursos, mas o espiritual ele não compreende, porque está escrito que o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito, meus irmãos. É preciso ser guiado pelo Espírito para entender a palavra de Jesus. E quantos que conhecem muito a Escritura, mas está como Nicodemos, a sua visão está terrena, e Jesus, ele quer dar a visão espiritual para todos nós, para que por intermédio da sua palavra, pelo intermédio da sua verdade, nós venhamos a ser libertados. E se Jesus nos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cuidado, meus irmãos, a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então eu venho te falar nesta noite, a qual estou aqui ministrando a palavra: leia as Escrituras, não fica somente com aquilo que você tem aprendido aqui ou ali, não. Vá para as Escrituras conferir se é verdade. Não creiai em todos os espíritos, assim diz o Senhor. Não desprezais as profecias, mas provai se ela é de Deus. Nem toda profecia é de Deus, nem todo homem que diz Senhor, Senhor ou mulher é de Deus. Cuidado. Em Marcos capítulo 14, verso 38 está escrito: vigiemos e oremos
para não cair em tentação, meus irmãos. Primeiramente, vigiar, e segundo, orar. Porque se o homem só orar, mas não tiver vigilância, certamente ele vai cair. Então hoje, esta palavra de reflexão para mim e para você, e é preciso ter mudança na nossa vida, e a partir de agora, eu e você não estamos inocentes na palavra de Deus. Não vamos ser tomados por inocente, pois Deus, Ele tem nos alertado, e Deus está alertando a todos. Ninguém será tomado por inocente naquele dia, amém? Então vamos ter mudança na nossa vida. Tudo aquilo que praticarmos de imoralidade, de imundícia, de impureza, vamos mudar, porque está escrito em Apocalipse que os cães não herdarão o reino de Deus, nem os homicidas, nem os depravados, nem os homossexuais, nem os idólatras, nem os assassinos, nenhum deles herdarão o reino dos céus, amém? Até aqui é aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu venho convidar você que queira estar visitando aqui esse ministério pequeno, simples, humilde. Esse ministério está localizado aqui em Paranavaí, no Jardim Simone 2, na rua João dos Santos Maia, número 586. E aqui nós temos culto todas as terças-feiras e aos sábados às 7h30. E se Deus permitir, terça-feira estaremos aqui e estarei aqui para poder apregoar mais uma vez a palavra de Deus. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos dizemos amém. Está encerrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.